Por esta árvore os deuses descem do céu à terra, e sobem da terra ao céu, como pessoas pelas escadas de suas casas. Não há neste lugar nem sombra nem eco, pois aqui é o centro do céu e da terra, onde convergem todas as estradas do mundo visível e invisível. Ao lado dessa árvore sagrada cresce outra, menor em tamanho, mas não menos importante. Em seus galhos, que se estendem para todos os lados como raios solares, o sol descansa à noite. Cada galho pode suportar o peso do astro celeste, pois foram criados pelo poder da própria Mãe Noite. Houve um tempo em que nesta árvore não vivia um, mas 10 sóis, 10 irmãos gêmeos, filhos da grande deusa Noite. Eram parecidos entre si como gotas do orvalho matinal. E cada um tinha seu próprio nome, conhecido apenas por sua mãe e pelos deuses supremos. O mais velho dos irmãos se chamava Zeyang, que significava primeira luz. O mais novo, Moguang, último raio. Os demais tinham nomes relacionados com diferentes nuances do brilho solar. Por muitos milênios, estabeleceu-se uma ordem rigorosa. A cada dia, um dos irmãos atrelava uma carruagem dourada puxada por 6 cavalos alados de crinas ígneas e partia em viagem pelo céu. Os outros 9 esperavam nos galhos da árvore sua vez. Quando o irmão completava sua jornada diária e retornava à árvore, o próximo já se preparava para o voo. As pessoas na terra, olhando para cima, pensavam que sempre brilhava para elas o mesmo sol, pois os irmãos eram tão parecidos que nem o olho mais aguçado podia notar a diferença entre eles. Apenas a Mãe Noite sabia qual de seus filhos trabalhava quando e se orgulhava de sua obediência e ordem. Mas após muitos milhares e milhares de anos, esta programação rigorosa acabou cansando bastante os irmãos sóis. O mais velho, Zeyang, foi o primeiro a reclamar. Meus irmãos, dizia, quando todos se reuniam durante as mudanças de turno, por que devemos voar sozinhos? Acaso não somos iguais entre nós? O segundo irmão, Zhao Ming, que significava brilho matinal, apoiou o mais velho. Você fala a verdade, irmão. Todo dia a mesma estrada, as mesmas nuvens, o mesmo horizonte. E o céu é tão grande, por que não voamos todos juntos e vemos o que há lá, além daquelas estrelas distantes? O terceiro irmão, Zhonghe, calor do meio-dia, acrescentou. E as pessoas na Terra são tão pequenas, elas nem notam nosso trabalho. O que mudaria se alterássemos um pouco esta ordem chata? Assim falavam baixinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. Prepare-se para a história, e para quem estiver ouvindo antes de dormir, já desejo bons sonhos. Para que não ouvisse a Mãe Noite, quando vinha verificar se todos estavam em seus lugares, e o mais novo, Moguang, que sempre fora o mais travesso, sussurrava. E se esquecêssemos completamente desta carruagem, para que precisamos da estrada pela qual voamos há milhares de anos? Acaso há pouco espaço no céu para todos nós? E numa manhã, quando a Mãe Noite se foi cuidar de seus afazeres nos distantes jardins estelares, os irmãos se reuniram no galho mais alto da árvore e finalmente concordaram. Chega de sermos escravos da programação. Hoje mostraremos a todos o que é a verdadeira liberdade. Vamos voar todos juntos, exclamou Zeyang. Que vejam as pessoas na Terra 10 sóis ao mesmo tempo, riu Zhao Ming. Vamos fazer uma verdadeira festa no céu, apoiou Zhonghe. E com os primeiros clarões da madrugada, todos os 10 irmãos se elevaram da árvore com alvoroço e risos. Ela balançou com sua decolagem conjunta, suas raízes estremeceram, e ondas passaram pela terra. Em países distantes, as pessoas acordaram com um tremor incomum, e os animais nas florestas ergueram alertas suas cabeças. Brincando como crianças pequenas que pela primeira vez ficaram sem supervisão dos pais, os sóis se espalharam pelo céu, cada um para seu lado. Uns correram para as terras do norte e outros para as do sul. Alguns decidiram contemplar as terras ocidentais, outros voaram para o leste, e alguns simplesmente giraram sobre um lugar, brincando com as nuvens e criando no ar várias figuras com seu brilho. E em vão a Mãe Noite, retornando para casa e vendo a árvore vazia, gritou atrás deles. O que vocês estão fazendo, meus filhos insensatos? Voltem imediatamente. Vocês não sabem o que vão causar. Mas sua voz se perdia nos espaços celestiais. E seus filhos, embriagados de liberdade, não queriam ouvir nada. O céu brilhava com 10 sóis, e esse fulgor era insuportável. Onde antes reinava a suave luz dourada de um único astro, agora ardiam as chamas ofuscantes de 10. O ar se aqueceu a tal ponto que parecia que a própria atmosfera estava prestes a se incendiar. Uma terrível seca se abateu sobre o mundo. A água dos rios começou a evaporar com tamanha velocidade que os níveis dos lagos caíam a cada hora.
Os grandes rios que fluíam há milênios se transformaram em riachos rasos, e depois secaram completamente, deixando para trás leitos rachados cobertos de sal esbranquiçado. As florestas pegaram fogo. Primeiro as folhas secas fumegaram, depois os galhos se incendiaram, e logo árvores inteiras arderam. O fogo se espalhou com a velocidade do vento, saltando de copa em copa, transformando as extensões verdes em mares de chamas. A fumaça sufocante se espalhou pela terra em nuvens densas, envolvendo o mundo num véu de cor cinza acinzentada. Os animais selvagens fugiram dos matagais, esquecendo sua natureza feroz. Os veados corriam ao lado das raposas, os lobos não prestavam atenção aos coelhos, e os ursos caminhavam ombro a ombro com os javalis. Todos tinham um só objetivo: encontrar salvação em rios e lagos. Mas até os rios ferviam com um calor solar insuportável. A água dos rios borbulhava como numa caldeira enorme, levantando nuvens de vapor. Os peixes, incapazes de suportar o calor, boiavam de barriga para cima. Primeiro peixes isolados, depois cardumes inteiros, e finalmente toda a vida aquática. As margens dos rios se cobriram de carcaças prateadas que brilhavam sob os raios implacáveis dos 10 sóis. Os pássaros que tentaram se elevar ao céu tiveram as asas chamuscadas e caíram do alto como bolas carbonizadas. Suas penas pegaram fogo em pleno voo. E as próprias aves, guinchando de dor, despencaram na terra como pedras. O céu, antes cheio de cantos alegres e bater de asas, agora estava vazio e sinistro. Mas quem mais sofria eram as pessoas. Multidões de humanos enegrecidos pelo calor insuportável se reuniam nas planícies, longe das florestas em chamas. Seus cabelos se chamuscavam, sua pele ficava vermelha e descascava, e seus olhos lacrimejavam com a fumaça e o calor. As crianças choravam, mas suas lágrimas evaporavam instantaneamente, sem tempo de escorrer pelas bochechas. Os anciãos, que se lembravam de muitas calamidades, diziam que tal horror jamais havia ocorrido em toda a história da humanidade. Os jovens perdiam as forças e desabavam bem no meio das estepes, incapazes de suportar o calor infernal. Os sábios sacerdotes tentavam entender com que pecado as pessoas haviam irritado os deuses para que estes enviassem tal castigo. Batendo gongos de pedra, agitando lanças e erguendo escudos para o céu, as pessoas gritavam com todas as forças, esperando assustar os astros celestiais. Alguns acendiam grandes fogueiras, pensando que seu próprio fogo afugentaria o fogo celestial. Outros, ao contrário, despejavam na terra a água que ainda lhes restava, tentando resfriar o solo ardente. "Tenham piedade, grandes astros!" gritavam uns. "Voltem para sua árvore!" suplicavam outros. "Pelo menos um de vocês que desapareça!" clamavam os terceiros em desespero. Mas os sóis brincavam e não ouviam a gritaria, ou talvez pensassem que as pessoas estavam se regozijando, contemplando suas travessuras. Os irmãos se chamavam entre si, rindo de como estranhamente se comportavam as pequenas criaturas lá embaixo. "Olhem", dizia Zeyang, "eles estão acendendo fogos. Provavelmente querem nos imitar." "E estes estão acenando com os braços", respondia Zhao Ming. "Certamente estão nos cumprimentando. Como deve ser divertido para eles nos ver todos juntos", ria o mais novo Mo Guang. Enquanto isso, nos céus, reinava a ansiedade. O grande soberano, o mais alto de todos os deuses, se sentava em seu trono de jade e observava o que acontecia na terra através de um espelho mágico. Sua longa barba branca tremia de raiva. E seus olhos, geralmente calmos e sábios, ardiam com indignação justa. "Crianças insensatas", trovejava com uma voz que ecoava como um trovão por todos os céus. "Elas vão destruir toda a vida na terra com sua brincadeira." Ao redor do trono se reuniram outros deuses. A deusa da terra chorava, contemplando as florestas queimadas e os animais mortos. O deus dos rios se queixava de que seus domínios estavam secando. O deus dos ventos contava como suas brisas suaves se transformavam em redemoinhos abrasadores pelo calor insuportável. "É preciso fazer alguma coisa", imploravam ao grande soberano. "Mais um pouco e não restará nada vivo na terra." O grande soberano refletiu profundamente. Ele poderia ter ordenado aos 10 sóis que voltassem, mas sabia que eles, aquecidos pela brincadeira, não obedeceriam. Poderia ter voado ele mesmo para baixo e os forçado à ordem. Mas isso significaria deixar o trono celestial sem vigilância, o que era inadmissível. Então ele se lembrou de seu guerreiro mais leal, o arqueiro de nome curto, e este era um besteiro celestial, cujas flechas nunca erravam o alvo, e cujo arco podia atravessar qualquer obstáculo. E havia servido ao grande soberano por muitos milênios, e sempre cumpria as tarefas mais difíceis. "E", chamou o soberano, e sua voz ecoou por todos os salões do Palácio Celestial.
Num instante apareceu diante do trono um homem alto vestido com roupas simples mas resistentes. Seu rosto era severo mas bondoso. Seus olhos afiados como os de um falcão, e suas mãos fortes por muitos anos de treinamento com o arco. Nas costas pendurava uma aljava simples de couro, e na mão segurava um arco comum de madeira. Meu senhor, inclinou a cabeça e, estou pronto para cumprir qualquer ordem sua. O grande soberano tirou da parede seu arco vermelho pessoal. Uma arma criada na aurora do mundo com madeira da árvore sagrada e ornamentada com jade e ouro. Depois pegou 10 flechas brancas com pontas forjadas de metal celestial que podia perfurar até mesmo a chama solar. Pegue esta arma e, falou o soberano solenemente, voe para a terra e faça o que é necessário. Mas lembre-se, pelo menos um sol deve sempre brilhar na terra, senão ela perecerá de frio e trevas. E pegou o arco vermelho e as 10 flechas brancas, as colocou em sua aljava e se curvou. Será cumprido, meu senhor. Desdobrando nas costas grandes asas que geralmente eram invisíveis, Yi se elevou do trono celestial e se precipitou para baixo, para a terra, onde as pessoas sofriam e todos os seres vivos morriam de calor. Quando Yi chegou à terra, o cenário que se revelou diante dele era horripilante. O chão, rachado pelo calor, parecia uma enorme placa coberta por milhares de fendas profundas. Vapor subia dessas rachaduras como se fosse o hálito de um dragão. O ar tremulava com o calor, distorcendo todos os contornos. E parecia que o mundo inteiro estava derretendo. Muitas pessoas já haviam morrido pelo calor e pela sede. Seus corpos jaziam a céu aberto, pois enterrá-los era impossível. A terra havia se tornado dura como pedra. Aqueles que ainda permaneciam vivos se esconderam em cavernas profundas e abrigos subterrâneos, onde os raios dos 10 sóis não conseguiam chegar. Ao ouvir passos estranhos na terra escaldante, as pessoas cautelosamente esticaram as cabeças para fora das cavernas. Vendo um homem com um arco que caminhava calmamente sob os raios insuportáveis, perceberam que não se tratava de uma pessoa comum. Quem é você, forasteiro? Perguntou um dos mais corajosos. Como consegue ficar sob esses sóis sem se queimar? Eu sou o arqueiro Yi, respondeu o homem do arco. O grande soberano dos céus me enviou para acabar com esta desgraça. As pessoas começaram a sair de seus refúgios. Embora o calor fosse insuportável, queriam ver aquele que havia vindo ajudá-las. As crianças se escondiam atrás das costas dos adultos, enquanto os anciãos que se lembravam de antigas lendas se curvavam em reverência diante do mensageiro celestial. E ergueu os olhos para o céu, onde 10 sóis corriam desenfreadamente. Eles se chamavam uns aos outros com vozes parecidas com o tinir de sinetas de prata, e pareciam completamente inconscientes de quanto sofrimento seu jogo estava causando. O arqueiro tirou dos ombros o arco vermelho do grande soberano. O arco brilhou em suas mãos como se estivesse vivo, e a corda se esticou sozinha ao sentir o toque de dedos habilidosos. Yi tirou de sua aljava a primeira flecha branca. Era leve como uma pena, mas sua ponta brilhava com o fulgor frio do metal celestial. Me perdoe, Zeyang, o mais velho dos irmãos, sussurrou Yi, conhecendo os nomes de todos os 10 sóis. Mas seu jogo trouxe muito sofrimento. Ele colocou a flecha no arco e puxou a corda com toda a sua força. Os músculos de seus braços, treinados por anos de prática, se contraíram, e a própria flecha se preparando para o voo. A flecha voou para o céu, deixando atrás uma trilha prateada. As pessoas que observavam de baixo viram como ela alcançou o maior dos 10 sóis. De repente houve uma explosão ensurdecedora, como se uma enorme bexiga vermelha tivesse estourado. O sol flamejou especialmente brilhante. Depois começou a escurecer e finalmente desapareceu completamente, se espalhando em milhares de faíscas douradas. Os 9 sóis restantes de repente pararam seu jogo e gritaram aterrorizados. Só então entenderam que suas travessuras eram perigosas não apenas para a terra, mas também para eles mesmos. Nosso irmão morreu, gritou Zhao Ming. Quem ousou atirar em nós? Berrou Zhonghe. Mas nós somos os filhos da deusa noite. Guinchou o mais novo, Moguang. Mas Yi já havia preparado sua segunda flecha. Novamente puxou o arco. Novamente mirou e disparou. A segunda flecha alcançou Zhao Ming, e ele também estourou como uma bola de fogo, se espalhando em incontáveis chaminhas pequenas. As pessoas se alegraram e encorajaram o arqueiro com gritos. Mais, mais, gritavam. Atire em todos. Nos salve deste horror. Você é nossa única esperança. Os 8 sóis restantes tentaram fugir, se espalhando em diferentes direções. Mas as flechas de Yi os alcançaram uma por uma. O terceiro sol tentou se esconder atrás de uma nuvem, mas a flecha atravessou a nuvem e acertou o alvo. O quarto correu para o horizonte, mas não conseguiu escapar. A flecha era mais rápida. O quinto sol tentou voar o mais alto possível.
até as próprias estrelas, mas as flechas celestiais podiam voar em qualquer altitude. O sexto se agitava de um lado para outro. O sétimo girava como um peão. O oitavo tentava se esconder atrás do nono sol. Tudo em vão. E atirava calma. E precisamente, como sempre, cada uma de suas flechas encontrava seu alvo, e cada sol estourava, deixando atrás apenas faíscas douradas que lentamente se apagavam no ar. As pessoas contavam em voz alta: 3, 4, 5. A cada sol que desaparecia, ficava mais fresco na terra. O ar começou a se mover, criando a primeira brisa suave em muitos dias. Os rios pararam de ferver, e o calor gradualmente recuou. 6, 7, 8. O nono sol, vendo o destino de todos os seus irmãos, correu para a árvore sagrada onde morava sua mãe. Mas a flecha de I também o alcançou. Ele também estourou e se dispersou. Agora restava apenas um sol no céu. O mais novo, Mogwang. Ele se agitava pelo céu como um pássaro assustado. E seus raios haviam empalidecido de terror. Não brilhava mais com luz dourada, mas tremia com um brilho pálido, quase incolor. As pessoas gritaram: "O último também! Mate o último também! Que a terra fique escura! Mas não haja mais este calor!" E ergueu seu arco e se preparou para o tiro final. Restava uma última flecha na aljava, e ele sabia que não erraria. Mas de repente alguém tocou gentilmente seu braço. Era o sábio governante Yao, um dos soberanos mais renomados da terra. Ele havia observado por muito tempo a caçada do arqueiro. E entendeu que as pessoas comuns em sua raiva e desespero não compreendiam. "Pare, arqueiro celestial", falou Yao baixinho, mas firmemente. "Se você matar este último sol também, a terra será envolvida pela escuridão eterna. As pessoas morrerão de frio, as plantas murcharão sem luz, e os animais não encontrarão comida." E abaixou seu arco, e olhou para o sábio governante. Nos olhos de Yao ele viu não apenas compreensão, mas sabedoria que vem apenas com anos de vida entre as pessoas. "Você está certo", sábio, assentiu Yi. "Me deixei levar na batalha. Minha missão era salvar a terra, não destruí-la completamente." Silenciosamente, para que ninguém notasse, Yao se aproximou da aljava do arqueiro e puxou a última flecha branca. Ele a escondeu nas mangas de sua roupa, e Yi fingiu não perceber. No céu, o último sol se agitava aterrorizado. Ainda estava pálido de medo, e tinha medo de voar por seu caminho habitual. Ele corria de um canto para outro do céu como um rato perseguido por um gato. "Venha, arqueiro", disse Yao. "Mostre à luz celestial que ela não precisa temer." E ergueu as mãos para o céu e gritou: "Mogwang, o mais novo dos filhos da noite. Matei seus irmãos, não por maldade, mas por necessidade. Volte para sua mãe, mas saiba, de agora em diante, você deve voar sozinho, e apenas pelo caminho que seus ancestrais voaram. Se for obediente, ninguém mais lhe fará mal." O último sol ouviu essas palavras, e tremendo, voou para a árvore sagrada. Lá se jogou nos braços de sua mãe Noite, que chorava de tristeza por ter perdido 9 filhos. "Meu único", sussurrava, apertando contra o peito o último filho. "Me prometa que nunca mais quebrará a ordem. Prometa que voará apenas quando chegar sua vez, e apenas pelo caminho que foi designado para você." "Eu prometo." Mamãe balbuciou, o sol assustado. "Nunca mais vou fazer travessuras. Serei obediente." E desde aquele dia, o último sol não ousa se desviar do caminho designado para ele nem demorar muito no céu. Ele nasce pela manhã, segue seu curso pela abóbada celeste, e à noite se esconde além do horizonte, retornando para sua mãe. E à noite, a mãe Noite estende pelo céu seu manto preto salpicado de estrelinhas, e o mundo descansa da luz do dia. Após a grande caçada aos 10 sóis, o nome do arqueiro Yi ficou famoso por toda a terra. As pessoas compunham canções e lendas sobre ele, contando às crianças histórias do arqueiro celestial que salvou o mundo da destruição. Nos templos lhe ofereciam sacrifícios, e os governantes de terras distantes lhe enviavam ricos presentes. Muitas façanhas mais realizou o arqueiro Yi depois daquele dia memorável. Ele derrotou o dragão Jiulong, que devastava as margens do grande rio. Este dragão tinha 9 cabeças, e cuspia fogo venenoso, mas as flechas de Yi encontraram o único lugar vulnerável em seu pescoço, e o monstro caiu morto. Depois, Yi venceu o javali gigante Feng Shi, que destruía aldeias inteiras com suas presas, compridas como lanças. O javali era tão enorme que, quando corria, a terra tremia como durante um terremoto. Mas o arqueiro o emboscou perto de um bebedouro e atravessou o coração da fera com uma única flecha. Também destruiu a serpente gigantesca Jiaxu,
que habitava num lago e devorava todos que ousavam se aproximar da água. A serpente era grossa, como o tronco de uma árvore, e comprida como um campo inteiro. Mas Yi atirou diretamente em seu olho. E ela mergulhou para sempre nas profundezas do lago. Após cada vitória, a fama do arqueiro crescia. Mas isso não lhe trouxe felicidade. Os deuses não lhe concederam a recompensa que esperava. O grande soberano, embora satisfeito com o cumprimento da tarefa, não convidou Yi para retornar aos céus. Outros deuses, vendo com que facilidade ele matara 9 sóis, começaram a temer seu poder e evitavam encontros com ele. Mas o pior de tudo foi que sua esposa o abandonou. Chamava-se Chang'e e era a mulher mais bela da terra. Seus cabelos eram negros como a noite, seus olhos brilhavam como estrelas, e sua voz soava mais melodiosa que o canto de um sabiá. Quando Yi retornou para casa após caçar os sóis, ela a princípio se alegrou com sua fama. Mas a fama é inconstante, e grandes feitos são rapidamente esquecidos. As pessoas salvas da destruição gradualmente pararam de enviar presentes. Os governantes que antes convidavam Yi para lugares de honra encontraram novos heróis para glorificar. E os monstros que aterrorizavam as pessoas haviam acabado, sem que novas façanhas estivessem à vista. Chang'e, acostumada ao luxo e ao respeito, reclamava cada vez mais. Outros homens enriquecem comerciando e cultivando a terra, enquanto você só sabe atirar flechas. Quando éramos jovens isso parecia romântico, mas agora quero uma prosperidade de verdade. Yi tentou ganhar dinheiro de outra forma. Tentou o comércio, mas não entendia disso. Tentou se dedicar ao artesanato, mas suas mãos, que haviam empunhado um arco por milhares de anos, não queriam obedecê-lo em trabalhos delicados. Até tentou ensinar tiro com arco para outros, mas havia poucos alunos, e pagavam muito pouco. Chang'e se distanciava cada vez mais do marido. Passava os dias sonhando com uma vida melhor, e frequentemente olhava para a lua, imaginando-se lá, entre palácios celestiais onde tudo era coberto de prata e pedras preciosas. Então Yi soube do elixir da imortalidade. Era uma poção preparada pela Rainha Mãe do Oeste, que vivia na montanha mais alta do mundo. Este elixir podia tornar uma pessoa imortal, mas só podia ser obtido superando inúmeras provações. O caminho para a Rainha Mãe do Oeste passava por desertos e montanhas, onde habitavam feras selvagens e espíritos malignos. Era preciso atravessar 7 grandes rios e cruzar 9 passagens montanhosas. Na última passagem, vivia um gigante de 3 cabeças que não deixava ninguém passar sem combate. Yi se preparou para a jornada e disse à esposa: se eu conseguir o elixir da imortalidade, nós dois nos tornaremos imortais e poderemos viver para sempre em prosperidade e felicidade. Me espere. Chang'e apenas acenou com a cabeça, mas em seu coração pensou: se ele trouxer este elixir, não vou dividi-lo com ele. Vou beber sozinha e voar para a lua, onde me tornarei uma deusa. A viagem de Yi durou 7 longos meses. Ele realmente superou todos os obstáculos, venceu o gigante de 3 cabeças e chegou ao palácio da Rainha Mãe do Oeste. Ela, vendo sua coragem e determinação, lhe presenteou com uma pequena garrafa de jade com o elixir da imortalidade. Este elixir é suficiente para 2 pessoas, ela disse. Mas se uma pessoa beber tudo, não apenas se tornará imortal como também poderá voar e viver nos céus. Quando Yi voltou para casa, estava exausto da longa jornada e das incontáveis batalhas. Chang'e o recebeu com alegria fingida, mas seus olhos ardiam de cobiça quando viu a garrafa de jade. Descanse, querido, ela disse. Vamos guardar o elixir para tempos melhores. Yi, cansado, adormeceu, e Chang'e silenciosamente pegou a garrafa e bebeu o elixir até a última gota, sentindo seu corpo ficar leve como uma pena. Ela saiu voando pela janela e se dirigiu à lua, para se tornar uma deusa lá e viver no luxo. Ao acordar e encontrar a garrafa vazia, Yi compreendeu o que havia acontecido. Saiu de casa e contemplou longamente a lua, onde agora habitava sua esposa. Nunca mais a viu. Após esta traição, Yi se tornou ainda mais solitário. Os servos, vendo que ele não tinha riquezas e não podia sustentá-los bem, abandonaram sua casa um por um. Os amigos que antes buscavam sua companhia pela fama, agora evitavam encontros, pois Yi havia se tornado taciturno e melancólico. No declínio de sua vida, o grande arqueiro que uma vez salvou o mundo ficou quase sozinho em sua casa. Apenas um servo não o abandonou, um jovem chamado Feng Meng. Mas ele ficou, não por lealdade ao seu senhor, mas por suas próprias considerações egoístas. Feng Meng era um jovem baixo, mas robusto, de cerca de 25 anos. Seus cabelos eram negros e crespos, os olhos castanhos e astutos, e um sorriso fingido sempre brincava em seu rosto. Ele não havia chegado até Yi por acaso, mas com um plano cuidadosamente pensado. Na aldeia natal de Feng Meng,
Todos o conheciam como um rapaz invejoso e ambicioso. Ainda criança, ele não conseguia ver tranquilamente outros meninos receberem elogios por suas habilidades. Se alguém atirava bem com arco, Feng Man tentava atirar melhor. Se alguém corria rápido, ele treinava para ultrapassá-lo. Mas o que mais o irritava era que, por mais que se esforçasse, sempre havia alguém melhor que ele. Na aldeia vivia um velho caçador chamado Hu, que conseguia acertar com uma flecha numa folha de árvore a 100 passos de distância. Por mais que Feng Man treinasse, ele não conseguia repetir essa façanha. Quando chegaram as notícias dos grandes feitos do arqueiro Yi, Feng Man percebeu que havia encontrado o que procurava a vida toda. Vendeu as terras do pai, abandonou a esposa e os filhos, e partiu para a cidade distante onde Yi morava. Ao ver a pobreza em que vivia o antigo herói, Feng Man se alegrou. Isso significava que Yi poderia precisar de um servo, e assim, Feng Man poderia se aproximar dele e aprender sua arte. Mestre Yi, disse ele, curvando-se até o chão. Vim de muito longe para servi-lo. Ouvi falar de seus feitos, e desejo estar ao lado de tão grande herói. Yi olhou para o jovem e viu sinceridade em seus olhos. Pelo menos, foi isso que lhe pareceu. Na verdade, Feng Man havia aprendido há muito tempo a esconder seus verdadeiros pensamentos atrás de uma máscara de cortesia. Não sou rico, disse Yi. Não poderei te pagar muito. Não preciso de dinheiro, respondeu Feng Man. Para mim é uma grande honra simplesmente estar perto do senhor. Yi concordou em aceitá-lo como servo. Feng Man se mostrou um servo trabalhador. Limpava a casa, preparava comida, cuidava do jardim, mas o que mais fazia era pedir ao patrão que lhe contasse sobre seus antigos feitos. Conte-me, mestre Yi, como o senhor atirou nos 10 sóis, pedia ele nas tardes, quando se sentavam no pátio sob as estrelas. Yi contava as histórias, e Feng Man escutava atentamente, memorizando cada detalhe. Estava especialmente interessado em como exatamente se devia segurar o arco, como mirar, como respirar durante o tiro. O senhor não poderia me ensinar o tiro com arco? Perguntou finalmente Feng Man, após um mês de serviço. E ficou em silêncio por muito tempo. Raramente aceitava discípulos, pois sabia como as armas podiam ser perigosas nas mãos erradas. Mas Feng Man lhe parecia sincero e dedicado. O tiro com arco não é apenas uma habilidade, disse finalmente Yi. É um caminho que transforma a pessoa. Tem certeza de que está preparado para percorrê-lo? Sim, mestre, respondeu Feng Man, enquanto pensava consigo mesmo. Finalmente, vou aprender todos os seus segredos e me tornar melhor que ele. Mas Yi não tinha pressa. Queria primeiro conhecer melhor seu futuro aluno. Conte-me sobre você, Feng Man pediu ele. De onde você é? Por que deixou sua casa? Feng Man tinha preparado sua resposta com antecedência. Nasci numa família camponesa pobre, mestre. Meus pais morreram de doença quando eu ainda era jovem. Não tenho nem esposa nem filhos, então posso me dedicar inteiramente ao aprendizado. Tudo isso era mentira. Na verdade, os pais de Feng Man estavam vivos, e sua esposa e filhos o esperavam em casa, na esperança de que ele voltasse com dinheiro. Mas Yi acreditou nessa história, pois ele mesmo estava sozinho, e entendia essa solidão. Muito bem, disse ele finalmente. Mas o treinamento será longo e difícil. Está preparado para isso? Preparado para tudo, mestre. Yi assentiu e foi para casa, enquanto Feng Man ficou no pátio, olhando as estrelas e se imaginando como o melhor arqueiro do mundo. Ele é velho, pensava Feng Man. E eu sou jovem e forte. Vou aprender tudo o que ele sabe. E depois veremos quem é o verdadeiro mestre. Naquela noite, Yi não conseguiu adormecer por muito tempo. Algo no comportamento de Feng Man o inquietava. Mas ele não conseguia entender o que exatamente. O jovem parecia dedicado e trabalhador. Mas às vezes em seus olhos, Yi notava um brilho que não lhe agradava. Talvez eu esteja sendo muito desconfiado, pensava o velho arqueiro. A traição da minha esposa me tornou desconfiado das pessoas. E este rapaz provavelmente, realmente quer aprender e me servir com fidelidade. Mas no fundo do coração, Yi sentia inquietação. Sua experiência lhe dizia que uma pessoa que promete dedicação com muita facilidade frequentemente se revela o maior traidor. Na manhã seguinte, Yi decidiu começar o treinamento. Mas faria isso com cuidado, testando gradualmente o caráter de seu aluno. Hoje começaremos seu treinamento, disse Yi. Mas não pense que vou lhe dar arco e flechas logo de cara. A verdadeira arte do tiro com arco não começa nas mãos, mas nos olhos e na alma. Feng Man ficou um pouco desapontado, mas não demonstrou. Antes de tudo, continuou Yi, um arqueiro deve aprender a olhar sem piscar. Os olhos são a arma mais importante de um arqueiro. Se você piscar no momento do tiro, a flecha errará o alvo.
Por quanto tempo é preciso não piscar? Perguntou Feng Man. Até que isso se torne natural como respirar. Quando aprender isso, venha me procurar. Voltando para casa, Feng Man começou a treinar. Ele se deitava ao lado do tear de sua esposa e passava dias inteiros olhando para os pedais que giravam. No início, seus olhos lacrimejavam e ardiam. As pálpebras se fechavam involuntariamente, mas Feng Man era determinado e não desistia. Sua esposa, vendo tais ocupações estranhas, se preocupou. O que há com você, marido? Por que está agindo tão estranhamente? Estou aprendendo uma grande arte, respondeu Feng Man. Não me atrapalhe. Depois de uma semana, sua esposa notou que seu marido realmente conseguia olhar para os pedais em movimento sem piscar durante uma hora inteira. Então Feng Man pediu a ela: quando eu estiver olhando para os pedais, aproxime de repente uma agulha ou furador do meu rosto. Faça isso de surpresa, para que eu não possa me preparar. Sua esposa pensou que o marido tinha enlouquecido de vez, mas obedeceu. Ela aproximava uma agulha afiada de seu rosto como se quisesse furar seu olho. Mas ele continuava olhando sem piscar. Quando os olhos de Feng Man se acostumaram também com isso, ele correu até Yi. Mestre! Eu aprendi! Olhe! Yi ficou diante do jovem com os olhos abertos por uma hora inteira, sem piscar nenhuma vez. Depois levantou a mão como se fosse bater em seu rosto. Mas mesmo então Feng Man não piscou. Nada mal, acenou Yi. Mas isso é apenas o primeiro passo. Agora me dê arco e flechas. Ainda é cedo, disse Yi, sorrindo. Um bom arqueiro deve também saber ver uma coisa muito pequena como se fosse grande, e algo que não se consegue distinguir a olho nu como significativo. Quando souber fazer isso, venha! Feng Man ficou desapontado novamente. Mas externamente permaneceu calmo. Em casa pensou por muito tempo sobre como realizar essa tarefa. Finalmente teve uma ideia. Ele capturou a menor pulga do quintal e a amarrou com o fio mais fino arrancado do rabo de um touro. Depois prendeu esse fio no teto e começou o treinamento. Deitado na cama, Feng Man passava dias inteiros olhando para a pulga. No início via apenas um pontinho preto minúsculo, mas gradualmente, forçando a visão, começou a distinguir pequenos detalhes. Passou muitos dias sem beber nem comer, com medo de desviar o olhar da pulga. Sua esposa, vendo que o marido estava deitado imóvel olhando para o teto, decidiu que ele estava doente. Vá buscar o curandeiro, pediu a um vizinho. Meu marido está agindo estranhamente. O primeiro que entrar aqui, eu mato! Gritou Feng Man sem virar a cabeça. Sua esposa parou e começou a chorar. Ela não entendia o que havia acontecido com seu marido, mas tinha medo de atrapalhá-lo. No dia seguinte, Feng Man gritou alegremente. Olha, mulher, agora a pulga ficou como um botão. Sua esposa se aproximou dele e olhou para onde ele estava olhando. Ela via apenas um pontinho preto minúsculo no fio. Mas não se atreveu a contar isso ao marido. Posso lhe trazer bebida e comida? Perguntou com cuidado. Ainda é cedo, respondeu Feng Man. Eu mesmo direi quando conseguir distinguir seus olhos e boca. E novamente sua esposa chorou. Pois que olhos e boca pode ter um botão? Mas ela continuou esperando e trazendo ao marido pelo menos um pouco de água quando ele permitia. Passaram mais 3 dias, e Feng Man gritou novamente. Agora ela ficou como uma roda, e a boca maior que a minha. Traga-me comida e bebida, senão ela vai me engolir. Sua esposa trouxe arroz e água. Feng Man comeu e bebeu rapidamente sem tirar os olhos do teto, e depois correu imediatamente até seu mestre. Mestre! Gritava de longe. Cumpri sua tarefa. Yi saiu ao seu encontro e olhou para Feng Man. Os olhos do jovem estavam vermelhos de tensão, mas brilhavam de triunfo. Mostre-me, disse Yi. Feng Man o levou à sua casa e mostrou a pulga no fio. O que você vê? Perguntou Yi. Vejo um grande monstro com olhos enormes e uma boca cheia de dentes afiados, respondeu Feng Man. Ele quer me comer, mas não tenho medo. Yi acenou. Ele sabia que era verdade, o jovem havia realmente aprendido a ver o pequeno como grande. Agora vou lhe ensinar a atirar, exclamou Yi alegremente. Eles foram a um campo que ficava nos arredores da cidade. Lá Yi tirou 2 arcos, o seu próprio e um velho de treinamento que usara quando era aluno. Vamos começar com o básico, disse Yi. O tiro não começa com o tensionamento da corda, mas com a postura correta. Ele mostrou a Feng Man como devia ficar. Pés na largura dos ombros, pé esquerdo ligeiramente à frente, costas retas. Depois ensinou como segurar o arco. Braço esquerdo estendido segurando o arco pela empunhadura, o direito segurando a corda. Nos primeiros dias Feng Man aprendeu a tensionar o arco sem flecha. Suas mãos tremiam de tensão e seus músculos doíam. Mas ele não reclamava e repetia cuidadosamente todos os movimentos atrás do professor. Tiro com arco não é força, explicava Yi. É técnica, ritmo e harmonia interior. Seu coração, respiração e mãos devem trabalhar como uma coisa só.
Depois de uma semana, Yi permitiu que Feng Man pegasse uma flecha de verdade. O alvo era simples, um grande saco de feno a 20 passos de distância. A primeira flecha passou longe. A segunda também. A terceira acertou no chão perto do alvo. Mas Feng Man não desistia. Dia após dia ele treinava. E gradualmente sua pontaria melhorava. Em um mês ele conseguia acertar no saco de 50 passos. Em 2 meses de 100. Yi estava satisfeito com o progresso do aluno. E gradualmente complicava as tarefas. Agora atire nesta folha, disse apontando para uma folha de carvalho numa árvore. Numa folha? Mas ela é tão pequena. Lembre-se de seu treinamento com a pulga. Para você esta folha deve ser grande, como um escudo. Feng Man se concentrou. Aplicou tudo o que havia aprendido e atirou. A flecha atravessou a folha exatamente pelo meio. A cada dia, as tarefas ficavam mais complexas. Yi ensinou Feng Man a atirar em alvos móveis, a atirar contra o vento, a atirar de posições difíceis. O jovem se mostrou um aluno muito capaz e assimilava rapidamente todas as lições. Após um ano de treinamento, Feng Man se tornou um arqueiro verdadeiramente magistral. Ele conseguia acertar numa moeda a 200 passos, conseguia cortar um fio de cabelo ao meio com uma flecha em voo, conseguia derrubar uma maçã madura de um galho sem tocar nas folhas. Em todo o reino do meio começaram a falar do mestre e do servo como os melhores arqueiros, colocando seus nomes lado a lado. Pessoas vinham de longe para ver sua maestria e pagavam generosamente pelo espetáculo. Mas conforme crescia a habilidade de Feng Meng, crescia também outra coisa em sua alma: ciúme de seu mestre. No início era um sentimento quase imperceptível, mas gradualmente se transformou em verdadeiro ódio. Feng Meng deveria ter se alegrado e agradecido ao mestre pelo ensinamento. Mas ele tinha natureza invejosa desde o nascimento. Agora, quando as pessoas elogiavam sua maestria, ele já não queria mais dividir a glória com Yi. O jovem se considerava superior ao seu mestre, já que este era velho enquanto ele próprio era jovem e forte. Por que as pessoas sempre mencionam o nome dele junto com o meu? Pensava Feng Meng. Será que não mereço glória própria? Afinal, agora atiro tão bem quanto ele, e talvez até melhor. O ciúme ardia na alma de Feng Meng como chamas em arbustos secos. Ele começou a observar cada movimento do mestre, procurando fraquezas. Notou que as mãos de Yi às vezes tremiam de velhice, que sua respiração não era tão regular como antes. Ele está enfraquecendo, pensava Feng Meng. Enquanto eu fico mais forte, por que eu não deveria tomar o lugar dele? Feng Meng começou a tramar um plano para se livrar do mestre. No início quis simplesmente abandonar Yi e ir para terras distantes, onde ficaria famoso por conta própria. Mas então percebeu que enquanto Yi vivesse, as pessoas sempre lembrariam que foi ele quem ensinou tiro com arco a Feng Meng. Não, decidiu o jovem, devo agir de outro jeito. Se Yi morrer e eu permanecer vivo, todos pensarão que eu fui o melhor aluno que superou seu mestre. Feng Meng começou a se preparar para o crime. Conseguiu uma nova aljava, maior que a de Yi, e a encheu com as melhores flechas. Também fez um novo arco mais resistente e flexível que o arco do mestre. Enquanto isso, Yi não suspeitava de nada. Alegrava-se com o progresso do aluno e se orgulhava de ter transmitido sua arte à geração mais nova. Às vezes lhe parecia que Feng Meng o olhava de modo estranho, mas o velho arqueiro atribuía isso à ambição comum da juventude. Um dia, quando voltavam do campo após mais uma sessão de treinamento, Feng Meng decidiu que chegara a hora de agir. Caminhavam por uma trilha estreita através da floresta, onde ninguém podia vê-los. Mestre, disse Feng Meng de repente parando, o que aconteceria se nossas flechas se chocassem no ar? Yi se virou surpreso. Que pergunta estranha. Por que isso te interessa? Só curiosidade. Dizem que os verdadeiros mestres conseguem derrubar flechas com outras flechas. É verdade, assentiu Yi. Mas para que faríamos tal coisa? Pela ciência, sorriu Feng Meng. E de repente disparou uma flecha direto para o céu vazio. Yi nem teve tempo de se admirar com tal comportamento estranho, quando instintivamente pegou seu arco, colocou uma flecha e a enviou atrás da primeira. Ouviu-se um estalo, as duas flechas se chocaram no ar e caíram no chão em pedaços. Por que você fez isso? Perguntou Yi. Mas Feng Meng já havia preparado uma segunda flecha. Novamente veio o assobio. Novamente Yi respondeu com sua própria flecha. E novamente elas se chocaram no ar. O mesmo aconteceu com a terceira, quarta, quinta flechas. Só então Yi compreendeu o que estava acontecendo. Feng Meng não estava simplesmente brincando. Estava o desafiando para um duelo mortal. O jovem tinha muito mais flechas em sua aljava do que o mestre. E contava com essa vantagem. Mas logo as flechas de Yi realmente acabaram, enquanto Feng Meng ainda tinha mais de uma dúzia. O traidor sorriu e se afastou para ter um ângulo melhor de tiro. Adeus, mestre, disse com polidez zombeteira.
o senhor me ensinou tudo o que sabia. Agora é a vez do aluno mostrar que é melhor que seu mestre. Antes que Yi pudesse se mover, Feng Meng esticou seu arco e soltou uma flecha. Ela voou assobiando da corda e atingiu Yi diretamente na boca. O arqueiro Yi cambaleou e caiu no chão. Feng Meng se aproximou para ter certeza de que seu mestre estava morto. Em seu coração sentia triunfo, finalmente havia se livrado daquele que atrapalhava sua glória. Agora seria o único grande arqueiro em toda a terra. Mas assim que Feng Meng se aproximou do corpo, Yi de repente se levantou, inteiro e ileso. Suor brotou na testa do traidor. Suas mãos tremeram de terror, e ele deixou cair o arco no chão. Você decidiu me matar cedo demais, disse Yi calmamente, cuspindo a ponta da flecha. Afinal, eu ainda não tinha te ensinado o mais importante, como pegar e morder flechas com a boca. Feng Meng caiu de joelhos e abraçou as pernas do mestre. Me perdoe, mestre. Gaguejou. Um espírito maligno de inveja tomou conta de mim. Eu não queria. Por favor, não me mate. E empurrou Feng Meng e pegou seu arco. Com um só movimento quebrou a arma no joelho e jogou os pedaços aos pés do traidor. Saia da minha vista! Exclamou. Um traidor nunca será um bom arqueiro. Seu ciúme envenenou sua arte. E agora você não conseguirá acertar, nem mesmo um saco de perto. E de fato, daquele dia em diante, Feng Meng perdeu sua habilidade. Suas mãos tremiam quando pegavam um arco, seus olhos não conseguiam focar nos alvos, e suas flechas voavam desviadas. O ciúme e a traição haviam destruído tudo o que ele aprendera durante longos meses de treinamento. Feng Meng fugiu para terras distantes onde ninguém conhecia sua história. Lá tentou encontrar um novo mestre, mas nenhum especialista queria ensiná-lo depois de ver como ele manejava mal o arco. E aqueles que não conheciam a verdade, logo se decepcionavam com um aluno que não conseguia nem esticar uma corda sem tremer. Feng Meng passou o resto da vida na pobreza e solidão, amaldiçoando o dia em que o ciúme tomou conta de seu coração. Percebeu que com suas próprias mãos havia destruído seu talento e seu futuro. E voltou para casa ainda mais solitário do que antes. A traição do aluno o atingiu mais forte que a traição da esposa. Nunca mais tomou alunos, e passava os dias lembrando de seus antigos feitos. Quando chegou sua hora, o grande arqueiro Yi morreu tranquilamente em casa, segurando nas mãos o arco vermelho que uma vez lhe fora dado pelo grande Senhor do Céu. E as pessoas por muito tempo ainda lembraram e contaram a história do herói que salvou o mundo de 10 sóis. Mas não conseguiu se salvar da traição humana. Assim termina a história do arqueiro Yi, de sua glória e sua tragédia. Dizem que o arco vermelho e as flechas brancas com as quais ele derrubou os sóis do céu ainda estão guardados em algum lugar dos tesouros celestiais. E quando grandes desgraças acontecem na terra, os deuses se lembram de seu fiel guerreiro e lamentam que não haja mais um arqueiro tão habilidoso. Alguns dizem que a alma de Yi ainda vaga pelo mundo, buscando justiça e punindo traidores. Outros acreditam que ele renasce de tempos em tempos, quando a humanidade precisa de um herói. E o sol mais novo, Mo Guang, ainda se lembra daquele dia terrível em que seus irmãos morreram. Por isso ele ainda tem medo de voar muito alto ou brilhar muito forte, para não irritar os deuses e não encontrar novamente o arqueiro celestial. Assim passam os séculos, e a memória dos feitos e erros é transmitida de geração em geração, para que as pessoas se lembrem. A verdadeira força não está na maestria das armas, mas na pureza do coração. E o inimigo mais terrível de um herói pode não ser um monstro ou uma catástrofe natural, mas a inveja e a traição daqueles em quem ele confiou.